Fala galera, paz! Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical, com bastante alegria, dando pontapé inicial em um dos nossos projetos também, né? Do Vertical nas Ruas. A nossa ideia é andar pela nossa cidade, fazendo o podcast, propagando o evangelho, né? Trazendo uma coisa nova. Hoje, com bastante alegria no nosso coração, está aqui um amigo, um irmão, que os céus nos apresentou. Eu vou deixar para ficar bem à vontade. Pode ficar à vontade para se apresentar. Então tá bom, deixa comigo. Então, meu nome é Murilo Moraes, né, amigo do Erivelto aí já tem bastante tempo. Sou mineiro da cidade de Cataguases, sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, onde que a gente é presbítero. E morei um tempo aqui em Volta Redonda, então sou conhecedor aqui da cidade, dos amigos aqui em comuns que a gente tem. E estou muito feliz de poder estar participando hoje desse evento aqui. Cara, pra gente é um prazer, entendeu? É... Você vindo de longe, De longe, né? Veio de longe e... 300 km. Nossa, Deus do céu. Cara, é muito bom. Eu antes de vir, eu tava lembrando, né, que antes que eu não pregava direto, né? Você foi uma das pessoas que mais me aconselhou, Sim, entendeu? Quando eu te sim. acompanhava, a gente saía junto, eu ficava Você foi o bobo vendo. companheiro de agenda, né? Aí você sempre me aconselhando como conduzir, né, e tal, e agora a gente tá aí. Hoje a gente Casados, tá, né? graças a Deus, Glória a Deus. eu com um filho, né? É isso aí. Daqui a pouco você também. Eu recebo. Dois. Nós estamos sobre um tema hoje, e o tema eu ocultei, porém, vou te dar a honra de revelar o tema. Então, nós vamos falar sobre um assunto que tem crescido muito. E eu acho que está no nosso meio. A gente precisa de se preparar para falar sobre esse assunto, que é os desigrejados. Mas por que que tem que se preparar para falar sobre esse assunto? Então, a gente precisa primeiro de compreender quem são os desigrejados, né? Tem crescido esse número. Atualmente, aí, mais de 4 milhões de pessoas no nosso país são dessa linha de pensamento, que é os desigrejados. Eles têm, no mínimo, dentro desse grupo, 3 grupos específicos, que são aqueles que simplesmente deixaram de frequentar o ambiente de culto, né? Passaram a ser crentes, mas sem frequentar a igreja. A gente, há um tempo atrás, a gente falava muito dos católicos, né? Que existe o católico que não frequenta a missa, né? E hoje a gente tem esse Os grupo praticantes, não e os não praticantes? praticantes. E hoje a gente tem os crentes, né, que se dizem crentes, mas que não frequentam mais um ambiente de culto. Às vezes por uma decepção, a gente vai, né, no decorrer do assunto, a gente vai falar sobre isso, ou por outros motivos. A pandemia também, acredito eu, que foi um incentivo para esse movimento. E tem aqueles que eles acham, né, acreditam que podem cultuar a Deus de dentro das suas casas, no meio ali da sua família. A igreja surgiu, né, desse movimento de culto doméstico, e aí as pessoas estão regredindo, achando que podem se congregar, né, na verdade, só em família. E aí tem um outro grupo que é um pouco mais extremista, que é aqueles que não frequentam igreja e ainda combate quem frequenta, né? E a gente vai falar sobre eles. Cara, mas eu achei interessante isso daí que você falou. Você falou assim, mas a igreja começou nos cultos domésticos. Sim. Beleza, um ponto. Hoje a galera tá querendo voltar nisso. Sim. Porém, por qual motivo que a igreja começou no culto doméstico? Por causa da perseguição. Sim. Antigamente era isso, era perseguição, era a guerra. Eles não podiam ficar do lado de fora. Antigamente não tinha púlpito igual Sim. tem hoje, não tinha um pastor conduzindo ali e tal. O povo tinha que o quê? Qual que era a ideia? A gente precisa se reunir, entendeu? Contar as experiências, contar os testemunhos. Se ajudar na fé, né? É isso que eu acho interessante. E falando assim, sobre uma gravidade, ô Murilo, conta pra gente aí, qual que é a gravidade disso tudo acontecer? O povo simplesmente não querer estar naquele âmbito ali, na comunhão com o povo ali, e simplesmente falar assim, não, agora eu sou Cristo em casa. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa de entender que não tem problema nenhum cultuar a Deus em casa, né? A gente não está aqui falando contra
esse tipo de movimento. Até porque, no período de pandemia que a gente passou recentemente, a gente foi muito influenciado para cultuar dentro de casa, acompanhar as lives, né, que as igrejas faziam, né, a gente passou a ter um olhar mais apurado para os cultos que são feitos no YouTube, os ao vivos, né, mas qual é o problema que está por trás disso? O problema é porque as pessoas, elas simplesmente elas deixam algumas verdades bíblicas para trás. A Bíblia em si, o próprio Cristo e depois os seus apóstolos, a gente vai ver que ele dá a instrução de que a gente precisava de congregar, né? E por que as pessoas não querem congregar? Às vezes é uma dificuldade de ser pastoreada, né? As pessoas não querem ter um líder. Não quer ser submisso. Não quer ser submisso. As pessoas têm dificuldade porque sabem que a igreja ela é um movimento que depende de ações, né? E aí vai entrar dízimo, oferta, né? E ações voluntárias que a gente tem dentro da igreja. E tem pessoas que pregam contra isso. Enfim, então esse tipo de coisa a gente vê que não acontece nesse meio que se diz desigrejados e que cultua em casa. Detalhe, eles são muito contra também a nossa liturgia de culto, porque a gente tem programação, né? A gente tem a nossa programação de culto. A gente que é Assembleia de Deus aqui, né? A gente começa com oração, 3 hinos da harpa, né? Leitura. E eles acham que essa situação muito formal foge daquilo que Deus quer para nós, em ambiente de culto. Só que eles começam a fazer os movimentos dentro de casa e eles passam a também ter um certo posicionamento em relação a isso, né? Eles começam a fazer as reuniões em casa e começam também a ter o mesmo cronograma que a gente tem dentro da igreja. O problema disso tudo aí é que automaticamente essa galera, a mesma galera que não é submissa e fala, vou cultuar em casa, daqui a pouco está partindo de um princípio de uma rebelião. Sim, sim. Porque, por exemplo, quer estar do lado de dentro ali, não quer ficar debaixo de uma autoridade. É. Sai. Ao sair, começa a cultuar em casa. Aí começa a fazer a cabeça da galera de dentro da igreja. Fala assim, gente, não precisa disso. Até ele se tornar o próprio pastor. Sim. Outro ponto também, o Murilo, que você falou, que eu achei interessante, e a gente tem que colocar numa balança. Porque, por exemplo, hoje, o que tornou muito forte hoje é os cultos pela internet, o YouTube. Cara, se a gente entrar agora no YouTube aí, tem culto rolando agora. Tem. No YouTube. Tem. Entendeu? E isso aí se tornou muito forte hoje na nossa geração, porque o povo fala assim, cara, eu posso ir em casa mesmo, sentado no meu sofá, junto com a minha família, e sou ministrado por um pastor pela televisão. Sim. Entendeu? E esse problema aí, o que influencia na vida espiritual da pessoa? O tratamento. Esses pastores de YouTube, né? Na verdade, a gente não conhece a linha de raciocínio que eles estão ali mencionando. A gente não conhece a bagagem que a pessoa que está falando, porque internet é terra sem, né? Sem terra lei. de ninguém, né? E é terra de ninguém. Então, os pastores que ali ministram, não são todos, tá? De antemão. Isso aí tem que eu ia coisa falar. muito séria ali, né? Sim. Que precisa de ser prestigiado, Porém, acompanhado. quem está digerindo não sabe digerir. É isso aí. Não sabe, né? E outra coisa, cara, tratamento é tete a tete, face a face, precisa do contato, até porque é o pastor que, quando você está em necessidade, vai lá na sua casa fazer a visita, vai lá orar, vai lá levar a cesta básica, né? Quando vai não lá dá para você ir na ceia, ele vai ministrar a ceia na sua casa. Isso. E aí, nesses trabalhos desses pastores que pregam contra essa questão de você ser uma igreja formal, eles não têm esse tete a tete, esse contato com você, né? Porque tem uma coisa, o Terremoto, a gente conviveu junto e a gente sabe disso. Vai passando o tempo, a gente vai se aproximando tanto das pessoas que o fato da pessoa sentar do seu lado e o semblante dela te informa se ela está bem ou não, né? Então você sabe, a pessoa sentou do seu lado, você olhou na igreja e você fala, pô, hoje o Terremoto não está bem, né? Então a gente tem esse contato. Coisa que quem está em casa cultuando pela internet não vai conseguir. Não, e tipo assim, é o negócio que a gente falou, né? Deus nunca teve problema
em ser adorado dentro de casa. Mas ele sempre fez questão da comunhão. Sim. Porque, por exemplo, o que te torna crente não é as 2 horas no ambiente de culto. Não, Deus, ele não te coloca numa balança em você estar 2 horas adorando ele dentro do culto. Sendo que mais é válido as 22 horas que você fica fora da igreja. É isso aí. Entendeu? Então, do lado de dentro, o que ele preza? A comunhão entre os irmãos ali, Sim. o partir do pão. Era isso, a igreja primitiva começou nisso. Entendeu? No partir do pão, entendeu? Na doutrina dos O apóstolos. salmista já oração. falava: ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam Entendeu? em união. Então, eu vejo o seguinte, Murilo, que quando chega um período da pessoa simplesmente falar assim, olha, eu não quero adorar dentro da igreja, eu não quero ficar dentro da igreja, agora eu quero ser um cristão em casa. Simplesmente, eu tô virando para você, Murilo, que é o meu irmão, em Cristo Jesus, eu falo assim, cara, você para mim não tem valor nenhum. Eu não preciso de você, Eu não preciso de você. Eu sozinho na minha casa. Esse é um grande problema. Talvez a gente está falando com alguém aqui nessa tarde, e eu creio que Deus, eu aprendi essa frase, Murilo. Deus não erra e Deus não perde, ele sempre acerta o alvo. Sim. Às vezes a gente está falando com alguém aqui nessa tarde, e às vezes é você, volta para a comunhão. Sim. Entende? Às vezes você vai estar dentro da sua casa, você vai ficar frágil, você vai passar problemas espirituais que o seu pastor virtual não vai conseguir te ajudar. É só a irmã mesmo, aquela que senta do seu lado, o irmão que senta do seu lado também. Essa que é a chave, é a comunhão. É o eu preciso de você. Entendeu, Murilo? Murilo, conta pra gente um pouquinho da sua história. Você é do berço evangélico? Sim, eu nasci, na verdade, num lar dividido. Papai muito crente, a minha mãe não era crente, né? A minha mãe era desse grupo dos católicos que não frequentavam. A não praticante. Não praticante. E aí eu comecei a acompanhar papai na igreja, eu tinha 11, 12 anos de idade, lá em Cataguases. E para você ver, no início da minha conversão, né, no início que eu comecei a acompanhar papai na igreja, foi tão difícil porque a minha mãe era daqueles que não era crente e também não gostava de quem era. Aí você imagina, meu pai me levando para a igreja, isso criou um transtorno muito grande dentro de casa. Tanto para você ter uma ideia, quando eu batizei escondido. Meu irmão a mesma coisa. A gente batizou escondido porque a gente não queria chatear minha mãe. Escondido da sua mãe, seu pai estava ciente. Sim, meu pai sim. E assim, os conselhos que minha mãe me dava era, Murilo, poxa, você tá novo, vai aproveitar a vida, vai curtir a vida, e aquela coisa toda, né? Vou até aproveitar esse gancho aqui e contar isso. E aconteceu de que eu vim morar em Volta Redonda, e assim que eu estava em Volta Redonda, a gente ficou sabendo que minha mãe estava com uma enfermidade. A gente não sabia, mas já era tratar de Deus na vida dela. Porque Deus tem meios que a gente não entende, que ele usa, né, para fazer que a vontade dele se cumpra. E isso aconteceu na vida da minha mãe. Quando ela se pegou enferma, ela, numa certa ocasião, ela fez um propósito com Deus, né, que se Deus tirasse ela daquela situação, ela já estava frequentando o Hospital do Câncer na cidade de Muriaé, e se Deus tirasse ela daquela condição, ela serviria a Deus. Hoje minha mãe está crente. Olha está só. servindo a Deus, né? Há males que vem pro bem, né? Desapareceu. O câncer desapareceu. Ela foi fazer uma bateria de exames e descobriu que não tinha mais câncer, né? Depois dela ter feito esse voto com Deus. Então ela vivenciou o milagre e ela passou a servir a Deus por conta disso. Cara, e tipo assim, nesse período da sua conversão, você falou assim que tinha 11 anos de idade, né? Mais ou menos assim. Você estava congregando essas coisas, batizou, escondido e tal. E qual que foi a dificuldade para você se firmar hoje? Porque hoje a gente também tem isso, falando sobre os desigrejados, tem gente que, tipo assim, tem a grande dificuldade, Murilo, de estar dentro da igreja hoje, não é porque ela não quer estar, entendeu? É porque ela não tem força. Sim. Entendeu? Então eu creio muito nisso. Eu já conversei com tantas pessoas. Falaram assim, cara, a minha vontade é estar na igreja. A minha vontade, cara, mas eu amo muito a Deus. Porém, eu não consigo estar lá com o tanto de não que a gente recebe. E as decepções. Por exemplo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então a pessoa não consegue. Se bem que hoje tem igreja para todo mundo, né? Hoje tem igreja para todo mundo. Né? Eu tenho dificuldade em aceitar a doutrina, por exemplo, da Assembleia de Deus, que não pode usar bermuda. Pô, tem igreja que vai te aceitar com a sua bermuda no culto. Né? Entendeu? Então, assim, tem igreja para todo mundo.
Mas uma coisa que é interessante, você tocou num ponto bacana. Quando eu comecei ainda, eu lembrei aqui agora, eu recebi palavras que, se não fosse um projeto de Deus para mim estar servindo Ele, talvez eu não teria aguentado naquela ocasião. Você sabe, eu sempre gostei muito de pregar, e eu comecei a pregar muito novo, com 13, 14 anos eu já pregava, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar na minha igreja é muito grande lá na minha cidade, então a nossa catedral lá é muita gente mesmo. Eu fui pregar no domingo lá, eu lembro que assim que eu acabei de pregar, eu ainda novo, com 13, 14 anos, um dos pastores chegou lá e falou comigo, assim que acabou o culto: Murilo, olha, você vai ter que procurar uma outra coisa para você fazer, menos pregar. Você não sabe, Nossa, né? Deus do E assim, céu. se eu tivesse ouvido aquela voz aquele dia, deixado aquilo entrar no meu coração, talvez eu não estava servindo a Jesus hoje. Mas glória a Deus, porque aquilo não entrou no meu coração, né? E eu tô aqui hoje, né? Agora lá vai. Essa daqui também talvez é para você, que está tornando uma grande massa de desigrejados. Murilo, hoje a gente também tem esse problema de muitas pessoas hoje não frequentar o âmbito de culto por causa da liderança que não consegue conduzir a pessoa por palavras, Os entendeu? escândalos, né? Isso, os escândalos. E, por exemplo, a pessoa hoje fala assim, olha, eu não... Cara, mas também há um grande problema, né? Há um grande problema também. Porque a ponto da pessoa virar e falar assim, olha, eu não quero mais estar naquela ambiência ali e tal, porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, automaticamente essa pessoa nunca olhou para Cristo. É isso aí. Nunca olhou para Cristo, né? Mas é um grande problema também. E tem as estruturas, né, familiares, né? Eu acho que isso é crucial também. Por exemplo, eu tinha o meu pai. Eu via o que o meu pai passava, eu via o que o meu pai passava e o que ele suportava para estar servindo a Deus. Então aquilo serviu para mim de alguma forma de estímulo, né? Para mim jogar para frente. Mas tem gente que não vai achar a mesma estrutura dentro de casa. E aí, para ela passar a seguir a Cristo sem essa estrutura familiar, a dificuldade aumenta 1000 vezes. Cara, isso é complicado demais, porque, por exemplo, isso daí é uma situação, o Murilo, que isso reflete até no futuro da pessoa, cara. Tipo assim, falando numa eternidade, porque querendo ou não, isso é Bíblia, né? É, cada um congregar, é Sim, Bíblia. Você acha que um desigrejado, assim, sem bater o martelo, você acha que um desigrejado, se Jesus volta, ele é complicado, é complicado. complicado. Eu acho difícil. As orientações, o Terremoto, a gente vai ver. Jesus, quando ele começou a sua missão, após o batismo lá, que João batiza, a gente vai ver que a primeira coisa que Jesus faz é montar uma igreja. Jesus montou uma igreja. Ah, Murilo, mas como? Ah, Jesus vai pegar um para ser tesoureiro, né? Os 12 ali, um para falar na sua ausência, né? Então, assim, a gente vê que Jesus está montando uma igreja. Pô, Jesus ele está só montando não uma igreja. tá, só não tá Não é uma parada, né? coisa formal ali, mas é uma igreja. E depois as orientações dos apóstolos é de congregar, né? É de congregar. E engraçado, porque esse movimento tem sido falado, essa palavra é até bom destacar aqui. Quem começou a falar muito desse tema foi o reverendo Nicodemos, né? Ele que no Brasil trouxe esse tema à tona, o Augusto Nicodemos. Então, assim, mas é uma coisa que acontece desde a época de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus estava pregando um sermão um pouco mais forte, Pesado. pesado, vamos dizer assim, diz a Bíblia que as pessoas começaram a deixar o culto, Falou assim, né? não, essa palavra tá Hoje o muito culto não pesada. é para nós, e vamos embora, né? E saíram, pegaram a sua família ali e foram embora. Daqui a pouco, Jesus vai olhar, né, para os seus discípulos e vai dizer: olha, por que vocês não vão embora também? Aí eles vão revelar algo, eles vão dizer: mestre, para onde que nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, né? Uau, isso é Então top. eles ficaram num ambiente de culto, né? Então a gente vê essa necessidade de congregar, e isso implica diretamente na salvação. Cara, é interessante. Eu vou fazer aqui algumas apresentações, dentre elas, né? Tá vendo esse microfone top que o Murilo tá utilizando hoje aí? Isso aí, ô Murilo, com a qualidade dessa aí, cara, você só conhece na Planicel. Se você comprar, eu quero indicar para quem quiser. Pode entrar em contato com a gente já consegue endereçar certinho. É só Vitória.
Nós temos alguns outros patrocínios também, para que a gente estivesse aqui nessa tarde, né? Sim, Se não sim. fosse isso, a gente não conseguiria. Graças a Deus, né, a gente conseguiu. É uma galera que tem nos acompanhado, tem nos ajudado, o Murilo. Porque a gente aprendeu. Ninguém faz nada sozinho, né? É isso que eu Precisa ia da falar. comunhão, né? Precisa da comunhão, entendeu? E talvez, se eu tentasse fazer sozinho na minha casa, eu não conseguiria. É o que a gente está falando aqui hoje, né? Às vezes você em casa sozinho não consegue chegar ao céu. Mas se você pega na mão de alguém, quem sabe? Sim. Ô Murilo, vou te fazer uma pergunta, cara. Se o mundo dependesse, olha só, se o mundo dependesse de um conselho seu, qual conselho que você daria? Se o mundo dependesse vamos apertar, vamos estreitar essa pergunta. Se o mundo dependesse de um conselho seu para a vida eterna, tanto céu, tanto inferno, a palavra, o conselho que você vai dar é o conselho de sentença. Qual o conselho que você daria? Cara, você apertou mesmo, mas leia a Bíblia. A Bíblia é resposta para tudo. Na verdade, eu acho não, tenho certeza. A Bíblia é a resposta para tudo. Tudo que a gente precisa, tudo que o homem precisa está na Bíblia. Então, conselho hoje, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Seja apaixonado pela palavra de Deus. Cara, tá. Você já teve experiência com isso? De? De ler a Bíblia? De ser apaixonado por ela? Sim, cara. No início, eu vou ser bem sincero aqui nessa conversa nossa. Hoje, talvez nem tanto, mas, por exemplo, eu estou terminando esse ano um bacharel em teologia. Então, querendo ou não, estou praticando, estou estudando. Mas eu era bem fominha de Bíblia mesmo. Né? Principalmente no início, quando eu comecei a pregar, era a Bíblia toda hora, toda hora. Não, top. Não, sabe por que eu te perguntei isso? Se já aconteceu alguma coisa? Porque, por exemplo, pra gente hoje, a gente assume tribuna. Entendeu? Então, automaticamente, a gente tem que ler, por obrigação. A gente tem que ler porque, cara, igual no ensino médio eu levava para a escola. A sua obrigação. A sua obrigação é de alimentar o povo. Tu é presbítero. Sim, sim. Entendeu? Tu tem que alimentar. Então, você tem que estar em total sintonia ali com a palavra. Mas eu te perguntei isso porque, por exemplo, esse conselho que tu tá dando, às vezes alguém vai ler e, tipo assim, ler como? Tem que ler entendendo. E tem experiências e experiências, cara. Agora, tem um detalhe, né? A leitura da Bíblia, eu acho que ela é crucial na vida do cristão. O cristão tem que gostar de Bíblia, né? Mas ela tem um tempero nisso aí, que é o orar antes de ler. Eu falo por experiência. Você pegar para ler a Bíblia sem que você ore pedindo a Deus para que converse com você na leitura, para que te dê uma direção na leitura que você vai fazer, entendimento, aí é um livro de receita, não vai resolver nada, né? Agora, se você ora e pede a Deus, Deus, eu vou estar lendo a tua palavra, fala comigo. Eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Ô Murilo, nós estamos caminhando para o final. Sim. Nós estamos caminhando para o final. De todas as perguntas que eu te fiz, talvez eu não fiz uma pergunta e você veio preparado para querer responder. Faltou alguma pergunta? Você falou assim, poxa, poderia ter me perguntado isso. Não, eu acho que foi bom esse bate-papo. Eu acho que as perguntas era aquilo que eu estava pensando mesmo, né? Até porque o tema a gente sabe que é um pouco polêmico, né? Mas eu acho que foram as perguntas que de fato eu estava esperando que tivesse dentro desse bate-papo. Então foram todas? Foram sim. Cara, eu quero te agradecer de coração. Tamo junto. Beleza? Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Como que eles te encontram na rede social? É o Murilo Moraes, Murilo Moraes 3. Murilo Moraes 3. Vai me achar lá no Instagram. Tá. Murilo Moraes 3. O menino dá palestra, o menino prega, o menino dá aula, entendeu? Pode entrar em contato mesmo e vai ser só vitória. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, de mais uma vez ele conceder, de a gente estar propagando um pouco, né, da palavra dele e ficar com o versículo que você mencionou. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente fica por aqui, com aquele grande beijo no seu coração. Volta a congregar, pelo amor de Deus. Tá? Porque se Jesus voltar,
você vai ter que ficar na sua Certamente casa. hoje vai ter culto. Vai lá. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tamo junto, Murilo. Tamo junto.